Eu sei que eu sou maluco, mas pra mim tem que jogar quem tá jogando bem. Pra mim não dá pra você tirar o cara que tá jogando um bolão na seleção brasileira e botar o cara que não tá jogando nada. Eu sou o maior fã do Vinícius Júnior aqui no programa. Sempre defendi o Vinícius Júnior. Mas eu acho que na seleção ele tem que brigar por vaga. Porque hoje eu não tiraria nem Savinho nem Luiz Henrique. Eu colocaria o Savinho na esquerda, porque ele joga nos dois lados no Manchester City. Ele alterna muito. O Savinho joga tanto pela direita quanto pela esquerda. E eu colocaria o Luiz Henrique na direita. São os caras que estão jogando hoje na seleção brasileira. Eu entendo, eles não têm o peso do Vinícius Júnior. Eles não jogam o que joga o Vinícius Júnior. Mas o Vinícius Júnior, ele precisa ter um incômodo. Alguém precisa mostrar pra ele, você não é intocável. Ou você vai entrar e vai fazer o que você faz no Real Madrid na seleção brasileira, ou vai jogar aqui quem tá jogando bem na seleção. Minha opinião. Porque os caras estão jogando bem. Aí tu vai tirar o cara que tá jogando bem pra colocar o cara que não tá jogando nada na seleção brasileira? Mas aí que tá o negócio. Pergunta. Tirando os 2 jogos contra cachorro morto que o Brasil acabou de fazer, algum atacante, inclusive esses citados agora, algum atacante jogou de fato bem nessas eliminatórias? Mas é momento, né, Piperno? Eles foram convocados agora. Tem que ver, por isso mesmo. Tem que ver se eles vão jogar o que eles jogaram contra Chile e Peru, contra a Venezuela, que já é um adversário mais chato, fora de casa, e contra o Uruguai, que vai ser o próximo jogo em casa. É isso que eu tô dizendo. Aí tá, não jogou nada. Pronto. Voltaram pro mesmo patamar de disputa dos outros. Agora, eu acho meio injusto você tirar os caras que jogaram bem nos 2 últimos jogos para colocar aqueles que são sustentados por nome na seleção brasileira. Então, eu acho que tem alguns jogadores que, mesmo não tendo participado desses 2 jogos, e o Vinícius é claramente um deles, eu acho que a gente tem que insistir com eles. Agora, então tá bom, o cara, ele entra pro jogo lá contra a Argentina. Tá mal, fez aí um primeiro tempo ruim e tal, saca. Aí nós vamos ver se o substituto em um jogo verdadeiramente contra um time de futebol vai se comportar bem. Aí a gente pode fazer esse comparativo. Veja, o Tite nas últimas eliminatórias, ele recebeu uma crítica não muito assim, áspera e tal, mas uma crítica sutil, porque o Brasil, numa dessas datas FIFA, o Brasil fez um jogo em La Paz e depois, na volta, fez um jogo aqui contra alguma seleção ruim. Então, teve gente que jogou em La Paz, um jogo complicado, e foi mal. Aí ele trocou. Aí pôs um outro para jogar aqui, num ambiente muito mais favorável, contra um adversário fraco e sem a altitude. Aí o que entrou aqui foi bem. Pergunta, foi justo, por exemplo, barrar o que jogou mal em La Paz e manter aquele que jogou bem aqui? É um negócio difícil, né? É que eu acho que seleção brasileira é muito momento, né? Eu acho que seleção brasileira é momento. É quem tá bom na seleção naquele momento. E adivinha, hein, Bruninho, quem me mandou mensagem agora? Mauro César Pereira. Mauro César Pereira me mandou a seguinte mensagem. Eu adoro. Ele odeia data FIFA, né? Aí ele botou aqui: teremos futebol hoje. Favor, limitar o tempo dedicado à data FIFA a uns 5 minutos no bate-pronto. Olha aí. Olha a vontade que o Mauro César Pereira tá de falar de seleção brasileira, né? Que a gente vai ter aí São Paulo e Vasco, né? Já hoje, né? Que a gente já tá 00:30, 00:35. E Fortaleza e Atlético Mineiro, graças a Deus, vai voltar o futebol aí, as competições que interessam realmente pro torcedor. Agora, Bruninho e Flávio, vocês acham que o Vinícius precisa se sentir ameaçado para começar a jogar no Brasil parecido com o que ele joga no Real Madrid? Eu acho que não. Eu acho que ele tenta e é uma questão de jogo coletivo e há uma certa dificuldade, não, uma grande dificuldade de você jogar num time entrosado, onde você entende o que o seu treinador fala porque ele é o mesmo há muito tempo, como é o caso do Real Madrid, e num time como o Brasil, que é todo zoneado, né? Que depende do treinador que está lá, isso muda toda hora e tal. Então eu vejo o cara quer jogar, né? O
cara quer jogar, o cara quer mostrar serviço. Os jogadores ainda têm ilusão de ser negócio de seleção e tal. Eu não, se eu fosse jogador, não faria questão nenhuma de jogar. Mas eu entendo, o Vampeta fala toda hora que os jogadores ainda têm muita ilusão, querem jogar em seleção e tal. Então, claro que o cara vem e vai dar tudo que pode, né? Acho que isso vai acabar com o tempo, mas hoje ele faz o que é possível, mas o Vinícius ele depende muito do jogo coletivo. Ele depende de ser lançado numa boa condição, lançado mesmo, né? A bola ser lançada para ele. Então, acho que exista má vontade dele, não. É problema realmente do jogo coletivo da seleção, que é muito fraco, né? Não, má vontade eu não acho, Flávio. Só que eu acho que o jogador, quando ele tem a função dele, quando ele tem a posição dele ameaçada, a tendência é ele crescer mais. Eu não acho que o Vinícius tem má vontade, pelo contrário. Só que eu acho que ele não rende nem perto do que ele rende no Real Madrid e na seleção brasileira. E a partir do momento que você tem uma ameaça, que você sente ali a sua posição ameaçada, você tende a crescer, porque você vai entrar numa disputa. Você não se acomoda, pronto. É isso que eu quero dizer. Você acha, Bruno, que ele tem uma ameaça hoje ou não? Vinícius Júnior é intocável? Eu acho que por enquanto não, mas ele precisa jogar mais na seleção. A seleção precisa ajudá-lo, sem dúvida. Ajudou o Vinícius muito pouco até agora, principalmente pós-Copa, né? Pegar nesse outro momento. O Vinícius, ele é um cara que ele tem características bem específicas. Eu acho que ele é um cara que depende mais do time ajudá-lo. Sempre há uma comparação com o Neymar. Eu acho que assim, o Neymar é outra coisa. Assim, o Neymar é um cara que nem depende tanto que o time o ajude. O Vinícius depende mais que o time o ajude. Precisa que o time jogue de uma maneira que favoreça as características dele. A seleção pode, em algum momento, entregar isso para ele. E acho que é interessante tentar fazer com que ele renda. Porque é um jogador muito bom, um jogador que tem força, velocidade, explosão. Hoje é um grande finalizador, coisa que ele não era há alguns anos, hoje é. Então é um jogador que evoluiu demais e é o principal jogador do Brasil. A seleção, acho que deve ajudá-lo, mas também se daqui a pouco você eu daria muitos jogos para ele. Mas sei lá, você dá mais 10 jogos, ele não joga e outros podem acabar ocupando esse espaço. E tem um detalhe do Vinícius nessa eliminatória. Ele tem dado azar também. Hoje foi o 10º jogo do Brasil. Ele jogou 5 só. Metade dos jogos ele ficou fora por contusão. E desses 5 que ele jogou, ele saiu no primeiro tempo. Foi contra a Colômbia ano passado. Então ele jogou 4,5. E ele nem é um jogador que se machuca tanto. Ele joga bastante no Real Madrid, mas ele tem se machucado nos momentos de seleção. Ele tem dado azar também. Ele jogou metade dos jogos só das eliminatórias. Agora, eu acho, Flávio, que tem um ponto em toda essa questão que a gente pode começar a tentar analisar. A gente está falando dos destaques do jogo, principalmente o Luiz Henrique, é óbvio. Foi o destaque do jogo, entrou em poucos minutos, fez o que fez. Agora, tem o Savinho, que é jovem também. Tem o Endrick, que você mesmo citou, que colocaria de titular, que é muito jovem e que fez 3 gols consecutivos em 3 jogos pela seleção brasileira, atingiu a mesma marca de Pelé com 17 anos. Tem o Estevão. 4. São 4 jovens que eu estou falando aqui. Vinícius Júnior, querendo ou não, ainda é jovem. Rodrigo. O que eu quero dizer é, se o treinador fizer um bom trabalho com esses jogadores todos, tá? Jovens que eu estou dizendo, não pode ser uma bela hora para uma renovação geral da seleção brasileira? Porque eu não estou falando só de jovens. Eu estou falando de jovens que estão mostrando personalidade, cara. O Endrick que mostrou quando entrou. Savinho sempre tem coragem na seleção. Agora o Luiz Henrique. Vinícius Júnior ainda não rendeu o que rende no Real Madrid, mas é um baita jogador. Rodrigo. O que eu quero dizer? O Neymar, claro, tem que voltar. O Neymar, com todos esses jovens e um bom trabalho do treinador, não dá para a gente pensar numa seleção forte, ao contrário dessa seleção dos últimos anos, para a Copa do Mundo de 2026, Flávio? Mas eu acho que essa renovação está acontecendo já gradual, né? Aos pouquinhos você vai fazendo as trocas. Nós já não vamos ter mais na próxima Copa, por exemplo, o Thiago Silva, que tem sido uma peça fundamental. O Casemiro não vai estar mais. Ali na frente, me ajuda, Bruno, tem
vários jogadores que já não vão mais. Os próprios laterais, né? Você já pode ter uma renovação por ali. Quem mais? Atacante, tem muito atacante bom que vai entrar, né? O Pilhado citou vários. Um que eu cito também é o Martinelli, que já estava na Copa. E é novinho, muito novinho. Bom também. Pedro, se quando recuperar, né? Mas eu acho que essa renovação ela vai ser natural, sabe? É realmente natural. Como ela começou já com o Tite, como na seleção já tínhamos alguns desses jogadores, então vai ser menos perceptível. Não sei se alguns nomes novos vão aparecer, mas acho que a seleção ela já está tendo essa natural renovação, né? Com o passar do tempo, pelo menos 3 titulares básicos que a gente tinha nos últimos tempos já não estarão mais por lá, né? Já não estarão mais com a seleção brasileira. A gente tem, né, essa questão, né, da seleção brasileira, a seleção brasileira que pode ter uma renovação, né? Hoje, a seleção brasileira pode ter uma renovação. E eu acho que isso é uma esperança para o torcedor. Eu sou um que eu sempre critico, que eu falo que é um porre ver jogo da seleção brasileira. Eu não achei um porre ver o segundo tempo. É por isso que eu digo que o segundo tempo me agradou. Porque eu falava, porra, tá jogando futebol, tá criando chance. Eu sei que é contra um adversário patético, mas diante do que a gente estava vendo, isso alimenta um otimismo. E outra, é bom ver também, cara, a torcida do Botafogo aí, eufórica, que o jogador do Botafogo decidiu de novo. Eu gosto dessa identificação. Eu odeio quando você tira jogador do clube para a seleção brasileira e as competições não param. Porque aí eu acho um absurdo. É um absurdo desfalcar o Botafogo, é um absurdo desfalcar o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Internacional. Um absurdo. Mas o jogador, ele sonha com a seleção. E o torcedor, ele ganha uma identificação maior se tem o jogador do clube dele na seleção brasileira. Então, eu enxergo que possa haver essa renovação. Você acha, Bruno, que dá para fazer um Brasil muito forte com esses jovens para a Copa do Mundo de 2026? Sim, acho que é possível, sim. O Brasil, ele tem muitos bons jogadores. Acho que há uma transição, jogadores que estão chegando agora na seleção. O coletivo ainda bem longe de estar bem, mas tem tempo, já que o pensamento é Copa do Mundo. Então tem tempo, tem 2 anos. Jogador bom, o Brasil, eu falo isso faz tempo, falava com o Tite e também nesse momento agora. Que foi ruim de 2023 para cá, o Brasil vai muito mal nesses 2 anos, nos últimos 2 anos, mas nunca achei que assim, o Brasil estava muito atrás dos outros em relação a individualidades. Você pode, aí é questão de gosto, você pode, eu acho que a França tem mais jogadores, tá bom, Inglaterra, mas não está muito atrás, não é uma diferença gritante assim. Você pega os jogadores, falando de individualidade, jogadores disponíveis para a seleção da França, para a seleção da Inglaterra, para a seleção da Argentina, Alemanha, Portugal tem muito jogador bom. Os do Brasil não são muito abaixo deles. É uma questão de um encaixe, de um jogo coletivo. Acho que na última Copa tinha um jogo coletivo. A Copa é muito detalhe. A Copa do Mundo é uma Copa, um mês, você faz 7 jogos, na próxima são 8 para chegar na final. Você vai fazer 8 jogos em um mês se você chegar na final. E aí é muito detalhe, é muito de estar muito bem naquele momento, de todo mundo estar bem, de não ter contusão de jogador importante. Das coisas embalarem. 2002, por exemplo, o Brasil não chega tão bem na Copa, ele faz uma eliminatória muito ruim, mas aquela primeira fase, quando ele cai com Turquia, China e Costa Rica, foi importante para dar confiança. A estreia com a Turquia foi duríssima, aí pegou China e Costa Rica, que eram mais fracos, meteu 2 goleadas e aí ganha confiança. Então a Copa tem muito desses detalhes. Como naquela mesma Copa, a Argentina, que fez uma grande eliminatória, ela dá um baita de um azar num sorteio, cai num grupo duríssimo com Inglaterra, Suécia e Nigéria e acaba eliminada. E ela nem fez uma pontuação tão baixa, ela fez 4 pontos. Muitas vezes com 4 pontos você passa num grupo com 4, sendo 3 jogos. E a Argentina acabou caindo. E a Suécia ainda passou, A Suécia passou em primeiro. A França também aconteceu a mesma coisa. Também, foi campeão da Euro, campeão da Copa anterior. E aí o Zidane machuca, aí é o detalhe. Zidane machuca num amistoso pré-Copa contra a Coreia do Sul. E a França não tem o Zidane na Copa e aí vai tudo por água abaixo. O Henry é expulso contra o Uruguai. Então, são detalhes, né, que acabam decidindo uma Copa do Mundo. Então, acho que o Brasil tem talento, não deve nada para ninguém. Assim, como eu falei, você pode fazer um ranking e colocar abaixo de algumas, mas a diferença não é abissal.
Individualmente o Brasil está entre os melhores, coletivamente ainda está atrás, mas tem tempo. Dá sim para chegar forte na Copa.